Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Hoje iremos adentrar aqui em ligações químicas, beleza? Para vocês aí gabaritarem a prova de vocês. E a primeira pergunta que eu te faço, qual seria aí a finalidade dos elementos se ligarem? Qual a finalidade? Professor, não sei a finalidade não. Beleza. Lá na aula de tabela periódica, nós vimos a galera do grupo 18 aqui, que é o grupo dos gases nobres. Por que você está me falando isso? Imagine só o seguinte, imagine não, observe, olha só, o argônio aqui. O argônio, o número atômico dele, observa aqui é 18. Então vamos fazer a distribuição eletrônica. Então 2, tem 18, né? 2p, 6, aqui é um 6. Dá 10, pessoa que 6 maluco é esse? Não te esquenta. Aqui tem 10, 12, com 6, 18. Qual a moral da história? Se você observar aqui a camada de valência, ou seja, a última camada, a camada 3, ela tem aí 8 elétrons no último nível. E se eu fizer a distribuição eletrônica para todos esses gases nobres aqui, eu vou observar sempre que vai ter 8 elétrons na camada de valência, com exceção aqui desse cara aqui, que é o hélio. O hélio. Por que tá falando isso, professor? Você é doido, né? Hélio tem apenas uma camada, é a camada 1. E ele tem 2 elétrons aí no subnível S. Bom, beleza, tudo ok. E o que isso vai me importar, o que isso vai significar? Existe uma teoria chamada teoria do octeto, que diz que o elemento, né, o átomo, ele se estabiliza aí com 8 elétrons na camada de valência, e se ele tiver apenas uma camada ou um nível, ele se estabiliza com 2 elétrons, no caso aí do hélio, beleza? Então, pela teoria do octeto, esses gases nobres aí, eles são aí estáveis ou pouco reativos. Então, qual o significado dos elementos se ligarem? Eles invejam os gases nobres, porque os gases nobres são estáveis. Então, os elementos, eles sempre querem ficar estáveis. É por isso que, na sua grande maioria, você não vê um elemento químico aí de forma isolada na natureza. Por exemplo, tu vê o O2, o gás oxigênio, tu vê o H2, o gás hidrogênio, tu nunca vê ele sozinho, beleza? Então, ele precisa, de fato, se ligar. Então, ligações químicas servem para isso, para que os átomos, os elementos, alcancem aí a estabilidade. Então, qual seria a finalidade da minha pergunta? A minha pergunta é, qual seria a finalidade? É exatamente isso aí que você pensou, que você está pensando agora nesse momento, a estabilidade. Beleza? Outra coisa, treine distribuição eletrônica, porque sempre a gente vai precisar. Então, vamos adentrar aqui logo em ligação iônica, que é um tipo de ligação química. A primeira coisa que tu tem que saber, na ligação iônica, olha para mim agora. Na ligação iônica, acontece a chamada transferência de elétrons, que vai sair ali de um cátion e vai para ali para um ânion, beleza? Então, há uma transferência de elétrons, onde um quer dar e o outro quer receber. Primeiro, informação que você deve saber, há uma transferência de elétrons. E aqui, enfatizando um pouquinho, só voltando um pouquinho do histórico aqui, diz o seguinte, ó, na teoria do octeto, que é o que eu já falei para vocês, criada por Gilbert Newton Lewis, 1875 a 1946, químico estadunidense, Walter Kossel, 1888 a 1956, físico alemão, surgiu a partir da observação de alguns gases nobres, que eu já falei para vocês também, e algumas características, como por exemplo a estabilidade desses elementos preenchidas por 8 elétrons na camada de valência. A partir disso, a teoria da regra do octeto, teoria ou regra do octeto, postula que um átomo adquire estabilidade quando? Você já sabe, quando possui 8 elétrons na camada de valência, camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada. Isso eu já falei para vocês. Então vamos logo falar aqui de ligação iônica, galera, ou também chamado de ligação eletrovalente. Vamos lá.
Também chamado de ligação eletrovalente, esse tipo de ligação é realizada entre íons, cátions e ânions. Daí o termo ligação iônica. Tudo bem? Os íons são também átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Portanto, um ânion de carga elétrica negativa se une com um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio de interação eletrostática existente entre eles. Beleza? Exemplo clássico aí. Nós temos aí o sódio mais e o Cl menos. Nós temos aí um cátion e um ânion, tá? Por interação eletrostática, eles vão se unir. Tranquilo? Tranquilidade? Tranquilidade? Vamos lá. Você sabe aí que o sódio, tá? Ele é da família 1A. Então você sabe que na terminação dele vai ter um elétron, tá? Um elétron. E o cloro é da família 7A. Portanto, tem 7 elétrons aí na camada de valência. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai perceber que o sódio vai ter um elétron na última camada e o cloro aí 7 elétrons na última camada. Então, pela teoria do octeto, o que tem que acontecer? O cloro, para se estabilizar, precisa ganhar um elétron e o sódio, para se estabilizar, precisa perder esse elétron. Porque se ele perde, fica 8 lá atrás. É mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7. Beleza? O cloro, como já tem 7, é mais fácil ele ganhar 1. Então, o sódio vai perder esse elétron para cá. Tá? Então, vai ocorrer a transferência de elétrons. Características dos compostos iônicos. Em condições ambientais, ele é sólido. Tá? Tu já viu aí o cloreto de sódio no estado líquido? Não, né? Condições ambiente aí, ele é sólido. Possui altas temperaturas de fusão. Então, para ti, por exemplo, fundir o cloreto de sódio aí, basicamente a mais de 800 graus Celsius, e conduz corrente elétrica. Mas quando no seu estado fundido, o senhor não vai entender outra coisa, rapaz. Não é no seu estado fundido, no seu estado fundido, ou em meio, tá? Ou em meio aquoso. Beleza? E vamos lá, vamos passar aqui. Então, ligação iônica vai ocorrer entre um metal, tá? Entre um metal mais um ametal. Os metais estão ali na esquerda da tabela periódica. Geralmente, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá? Geralmente aí aquela galera lá do meio da tabela periódica ali, tudo é metal. Já os não metais, ó, do grupo 5, da família 5A, na verdade, 6A, 7A, que é o grupo 15, 16 e 17, beleza? Então, metal com um ametal, ou um metal com um hidrogênio, beleza? Então, guarda isso aqui. Ligação iônica vai ocorrer geralmente com um metal e um ametal, ou metal mais um hidrogênio. Pessoal, vou pegar aqui um número atômico, só voltando aqui, deixa eu ver aqui o número do oxigênio, por exemplo. Vou pegar oxigênio e sódio. Oxigênio 8, sódio 11. Então, oxigênio 8 e sódio, número atômico 11. Então, você já sabe que esse cabra aqui, ele é um não metal, um ametal, esse aqui é um metal. Então, obviamente que vai ocorrer aí uma ligação iônica. Então, você já sabe que o sódio, ele é da família 1A, tá? Da família 1A. Você vai sempre colocar na fórmula o cátion primeiro e depois o ânion. E o oxigênio é da família 6A. Se é da família 6A, então ele precisa ganhar 2 elétrons. Beleza? O que você vai fazer agora? Aí você vai fazer a regrinha da Xuxa. Esse cara vai se tornar a atomicidade desse e esse deste. Então a fórmula vai ficar o quê? Na, esse 2 vem para cá, Na2O. Beleza? Então sempre o cátion primeiro. Vamos dar
Isso que eu já fiz. Vamos dar aqui outro exemplo. Vamos imaginar um elemento genérico aqui. Um elemento genérico X, que ele é da família 2A, e um elemento genérico 5, que ele é da família 5A. Tudo bem? Vamos montar a fórmula. Então eu sei, se é da família 2A, esse cara aqui é um metal, então ele quer dar. Então eu escrevo ele primeiro, beleza? E eu sei o quê? Que se ele é da família 2A, então ele tem 2, quer perder 2 na verdade, né? E o Y é da família 5A, então ele quer ganhar 3. Aí você faz a regra da Xuxa, então vai ficar x3, y2, beleza? Sempre você vai botar o cátion primeiro e depois o ânion, beleza? Muito simples, muito tranquilo. Eu poderia também, pessoal, deixa eu pegar um outro aqui, eu poderia também exemplificar da seguinte forma. Vamos pegar esses caras aqui. Se eu fizer a distribuição aqui do oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Isso aqui é do oxigênio, que são 8 elétrons. Do sódio, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Beleza, então eu sei que o sódio, 1 elétron na camada de valência, e eu sei que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, beleza? Então eu sei que este cara aqui vai ter que doar este elétron para cá, tudo bem? Mas se ele doa para cá, observa que vai ficar o que? 2, 4, 6, 7. Então o sódio, beleza, se estabilizou, mas o oxigênio ainda não. Eu jogo outro sódio aqui. O que acontece? Esse sódio doa para cá. Quando ele doa, aí sim, fica 2, 4, 6, 8. Aí se estabilizou. Aí eu poderia montar a fórmula aqui de boa, Na2. Ó, isso aqui é a estrutura de Lewis, que a gente chama. Então, pessoal, ligação iônica muito tranquilo mesmo, tá? Avançando, não tem mais o que falar de ligação iônica não, muito simples. Cara, tem uma questão de prova aí, que... Professor, eu estou sentindo falta do exercício. Calma, eu vou tentar colocar logo toda a teoria, para aí nos últimos vídeos a gente massacrar só em questões, que aí vocês vão aprender. Caso algum assunto que não abordei em teoria, mas cobre lá na questão, eu vou mastigar para vocês, tá? Só que nojo mastigar. Calma, menino, calma. Então, ligação covalente. Vamos trazer aqui ligação covalente. Primeiro ponto, quem faz ligação covalente? É um ametal. É um ametal mais ametal. Isso aqui já é metal. Aqui não é metal, galera. Pode ser o hidrogênio mais um ametal ou hidrogênio mais hidrogênio. Beleza? Mas o que está ocorrendo aqui? Lá na ligação iônica, você viu que um queria dar, outro queria receber. Aqui, os dois querem receber. Então, aqui vai ocorrer o chamado compartilhamento. Isso aqui é a palavra-chave, tá? Palavra-chave para a tua prova. Aqui vai ocorrer um compartilhamento. Compartilhamento de quê, professor? Compartilhamento de quê? De elétrons, garotinho. De elétrons, de elétrons. Calma que você vai chegar nesse raciocínio. Então, há um compartilhamento de elétrons. Só exemplo. Tudo bem, exemplo. Eu sei que hidrogênio e hidrogênio, os dois querem ganhar, porque o sonho do hidrogênio é ser igual ao hélio. O hélio já é 1s2, né? Então, para o hidrogênio se estabilizar, precisa de mais um elétron. E esse aqui também. Então, vai haver aqui um compartilhamento de elétrons. Isso aqui é a minha estrutura de Lewis. Mas eu posso representar esse par de elétrons por um traço. Isso aqui é a minha fórmula eletrônica, ou de Lewis. Aqui é a minha fórmula estrutural. E eu posso também representar pela fórmula molecular. Outro exemplo. Eu sei que o hidrogênio tem um elétron e o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza, professor, beleza. O que vai acontecer? O cloro precisa de 1 para fazer 8 e o hidrogênio precisa de 1 para fazer 2. Então, compartilha esse elétron. Então, vai ficar
Fórmula estrutural HCl, fórmula molecular HCl. Somando um exemplo mais complexo. Vamos pegar aqui, vamos ver aqui, sódio, que é 11, que eu já sei. Sódio, né? Eu estou falando já de metal. Se eu acabo de dizer que é um ametal, eu coloco metal aqui de putaria. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui hidrogênio, que eu já sei, e oxigênio. Vamos fazer aqui a fórmula da água. Beleza? Então, 2, 4, 6. O que vai acontecer aqui? Galera? O que vai acontecer? Que o hidrogênio precisa de 1, o oxigênio também precisa de 1. Na verdade, o oxigênio precisa de 2. Aqui, ó, o hidrogênio estabilizou, mas o oxigênio tem 2, 4, 6, 7. Eu coloco mais um hidrogênio aqui e aí eu mato. Aí ficou o quê? Oxigênio ligado a 2 hidrogênios, fórmula estrutural. E aqui eu tenho a minha fórmula molecular H2O. Geralmente, quando eu tenho elementos assim iguais, pessoal, isso aqui é chamado de ligação covalente apolar. Por que apolar, professor? Porque não há aqui uma diferença de eletronegatividade, os elementos são iguais. Mas aí, em relação ao HCl, já há uma diferença de eletronegatividade. Aí já seria uma ligação covalente polar. A água, por exemplo, é uma ligação covalente polar, porque há uma diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, recapitulando aí para vocês, ligação covalente há um compartilhamento de elétrons. E essa estrutura que você está vendo aqui, ela tem um nome chamado de molécula. E eu não falei lá, mas lá na ligação iônica, o composto formado é chamado de íon fórmula. Aqui o composto formado é chamado de moleque. Ah, moleque não, rapaz, molécula. Beleza? Então, aprofundaremos mais quando tiver questões para a gente fazer. Então, basicamente, o entendimento introdutório seria esse, beleza? Então, ligação metálica. A pergunta que eu te faço é o seguinte: por que a panela ela é um metal, mas o cabo é de plástico? Você já viu que os metais eles são bons condutores, tá? E aqui, na verdade, aqui é uma liga metálica. Aqui já seria um plástico aqui, que são ligações covalentes, digamos assim, que são geralmente não são bons condutores de eletricidade. Ah, pessoal, voltando aqui. Quais são as características aí da ligação covalente? Ó, em condições ambientais, por exemplo, você pode ter o açúcar, estado sólido, condições ambientais. Você pode ter a água, estado líquido, e você pode ter um outro aí no estado gasoso. Certo? Então, observe o seguinte, que na ligação covalente, geralmente, né, nas condições ambientais, você pode ter esses 3 estados físicos da matéria. Lá na ligação iônica, você viu que nas condições ambientais eles são do estado sólido. Covalente se apresenta nos 3. Tá? Geralmente são maus condutores de eletricidade em aquoso. Se tu botar sal, conduz corrente, mas se botar açúcar, já não conduz corrente elétrica num experimento dessa natureza, né? Então vamos aqui continuar com a tua panela aqui. Então aqui geralmente é uma liga metálica, o cabo de plástico, porque aqui é bom condutor e aqui é um mau condutor, por isso que você consegue agarrar a panela, beleza? Então ligação metálica, características gerais de metais, são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, são brilhantes, apresentam elevado ponto de fusão e de ebulição, apresentam em geral cor prateada, com exceção do ouro, que é dourado, e do cobre, que é avermelhado. Os metais puros são formados por aglomerados de átomos de um único elemento químico, denominados retículos cristalinos. Na ligação metálica, os retículos cristalinos que formam os metais são, na verdade, um aglomerado iônico composto apenas por cátions e elétrons. Eu tenho cátions e elétrons. Os elétrons presentes na camada de valência dos átomos do metal são 10 localizados, ou seja, saem da camada de valência, fazendo com que ele se torne um cátion deficiente em elétron. Após serem 10 localizados, os elétrons provenientes dos átomos do metal passam a rodear o cátion. Isso aqui é aquela
teoria chamada teoria, isso aí já caiu em prova da EAN, tá? Caiu na prova da EAN. Mar de o que, professor? Mar de loucura? Mar de zumbis? Horda dos mortos? The Walking Dead? Não, galera, mar de elétrons. Cada um dos elétrons presentes nesse mar possui capacidade de mover-se por meio do retículo cristalino do metal livremente. Galera, eu acho que nós encerramos por aqui. Eu acho que nós encerramos. Então, vamos lá, evitem aglomerações, evitem sair de casa. Aproveite para estudar, que você vai passar. Cuidado aí com o coronavírus. Beleza? Então, sem mais para o momento, professor Alberto, falou!